Olá, meu nome é Marta Feito Ribeiro. Vou iniciar a apresentação dos principais aspectos que estão presentes no capítulo Mapeamento Participativo dos Pontos Críticos de Inundações e de Alagamentos na Comunidade Santa Luzia, Vargem Pequena, Rio de Janeiro. Inicialmente, começamos a abordar as questões relacionadas aos riscos ambientais e também a vulnerabilidade social, que está relacionadas a esses riscos. E essa temática acaba ganhando grande destaque, principalmente em áreas urbanas, onde há forte concentração populacional e também profundas modificações no meio ambiente. Esse processo de urbanização, que em geral ocorre de forma acelerada, ele traz alguns efeitos, como a fragmentação da cobertura vegetal para dar lugar a novas áreas construídas. Isso, obviamente, que acaba afetando a própria biodiversidade, aterros de áreas embrejadas e inundáveis, também trazendo consequências para o próprio equilíbrio hídrico, impermeabilização de grandes extensões, que também acaba provocando a diminuição da infiltração e o aumento do escoamento superficial, além da canalização de rios. Então, essas modificações elas acabam contribuindo para criar e ampliar áreas de riscos ambientais, que no caso, principalmente aí na região das Vargens, há um risco alto de inundações e também de alagamentos. Os riscos ambientais, quando eles são concretizados, atingem diretamente a parcela mais vulnerabilizada da população, que é a parcela mais pobre, de baixa renda. E para a questão do planejamento e a gestão do território, há uma demanda cada vez crescente de dados geoespaciais que sejam em escalas de detalhe e que também tenham informações atualizadas sobre o uso e cobertura do solo. Essa não é uma realidade de países pobres, muito pelo contrário. Esses países pobres eles têm uma carência de mapeamentos, há uma falta de áreas mapeadas, principalmente em escalas de detalhe, e muitas vezes esse mapeamento ele já pode estar desatualizado. Daí a relevância dos mapeamentos participativos e colaborativos, que representa cada vez mais um exemplo que pode ser gerado de interação entre o saber acadêmico, ou seja, do que é desenvolvido nas universidades e as vivências e o conhecimento territorial dos moradores da comunidade mapeada. E nesse sentido foi feita a criação do grupo UFMappers UERJ. O UFMappers é uma organização internacional, ela é voltada para mapeamentos humanitários, incentivando jovens universitários a se engajarem na expansão do mapeamento participativo e colaborativo. Isso se dá por meio desses mapeamentos locais e também pelo uso de plataformas de dados geoespaciais abertos, como o próprio OpenStreetMap. Então, o contato com a organização UFMappers, o conhecimento sobre essa organização, se deu a partir da participação de um curso de extensão online sobre mapeamento participativo e colaborativo, oferecido pelo Grupo Mapeadores Livres, vinculado à Universidade Federal do Paraná. Então, em 2021, nós da UERJ tivemos o conhecimento sobre essa organização internacional e, assim como outras universidades aqui do estado do Rio de Janeiro, nós tivemos interesse em criar um capítulo, cada qual na sua universidade. Conseguimos, em maio de 2023, ter a aceitação da abertura do capítulo no campus Maracanã da UERJ, a partir de uma submissão dos documentos necessários. E em outubro de 2023 foi possível fazer o cadastramento no Departamento de Extensão vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da UERJ, do projeto de extensão UFMappers UERJ, gerando mapas e formando mapeadores. Ter o primeiro projeto de mapeamento em curso realizado pelo capítulo UFMappers, que é o projeto de mapeamento da comunidade Santa Luzia. A comunidade Santa Luzia está localizada em Vargem Pequena, na zona oeste do município do Rio de Janeiro, e é uma comunidade que historicamente conviveu com um elevado risco de ocorrências de inundações e alagamentos, em função da proximidade com o Canal do Portelo. E aí, além disso, a gente vai ter a presença do avanço do mercado imobiliário formal, acarretando no aterramento e impermeabilização desses terrenos, e
que vai reduzir a capacidade de absorção de água, aumentando esse risco de inundações e alagamentos que provocam prejuízos materiais e doenças, como a leptospirose. A comunidade de Santa Luzia está inserida no Mosaico das Vargens, que é uma unidade de conservação municipal constituída pela APA do Sertão Carioca e pelo Revis dos Campos de Sernão-Betiba. Tanto a UERJ quanto a Associação de Moradores da Comunidade de Santa Luzia são membros do Conselho Gestor do Mosaico. O Mosaico das Vargens foi criado em 2022 e antes desse mosaico e do Revis dos Campos de Sernão-Betiba, não havia nenhum fragmento significativo de ecossistema de brejo protegido no município do Rio de Janeiro. O objetivo geral do mapeamento da comunidade de Santa Luzia foi identificar, em uma escala espacial de detalhe, as áreas de maior criticidade em relação à ocorrência de inundações e alagamentos periódicos. Aqui a gente tem o mapa de localização da comunidade de Santa Luzia em relação às unidades de conservação do entorno. A gente vai ver em rosa a comunidade de Santa Luzia e a APA do Sertão Carioca e o Revis dos Campos de Sernão-Betiba, que constituem o Mosaico das Vargas. E eu vou apresentar mais ou menos como foi feito o mapeamento. O mapeamento colaborativo ele foi realizado utilizando os dados geoespaciais abertos, né, por meio do OpenStreetMap. E aí o projeto foi criado dentro do TeachOSM via Task Manager, que é um software aberto que possibilita a gente dividir essas áreas a serem mapeadas. Então a gente foi mapeando por partes mesmo da comunidade, em pequenos que são esses quadrados onde a gente onde está aqui na imagem, no caso eles estão verdes porque já foram finalizados. Então a gente foi mapeando por partes menores e isso era um projeto público que qualquer pessoa poderia fazer essa tarefa e justamente na ideia de ser colaborativo, onde todos podem participar. E aqui, mais ou menos como foi feito, essa é a tela onde se faz o mapeamento. Como a gente pode ver, tem as edificações aqui, a gente marcou quais são as edificações, são casas, as ruas, e é mais ou menos como funciona. Nessa etapa de mapeamento na plataforma OpenStreetMap, utilizamos como recurso a linha pensando numa melhor caracterização para os trechos de inundação de até 1 metro de altura que foram levantados em campo junto à comunidade de Santa Luzia, utilizando as etiquetas Flood Prone, Flooding e Hazard, que significam área sujeita à inundação e perigo, respectivamente. Em campo, nós também já referenciamos alguns pontos de estruturas feitas pela comunidade de Santa Luzia, pelos próprios moradores, para facilitar o escoamento de água da chuva e do transbordamento do rio, visando mitigar essas enchentes que assolam a comunidade durante meses do ano. Também trouxemos alguns registros fotográficos da atividade de campo para caracterizar essa visita técnica e o mapeamento. Na primeira foto, da esquerda para a direita, vimos um canal de escoamento das águas. No segundo e na terceira foto, são as casas que houveram necessidade de abandono do primeiro pavimento e construção de um segundo andar por conta das enchentes e uma interdição, porque não há como habitar uma área que vive alagada durante grande parte do ano. Por isso, houve a necessidade da construção de um segundo pavimento. E na última foto, que é a foto do canal do Portelo, é a foto em que vimos um despejo de esgoto sem tratamento sanitário, expondo uma comunidade à falta de saneamento básico e ao risco de doenças. E para finalizar, no Brasil, né, o cenário do mapeamento colaborativo, participativo, ele está inserido num cenário de conflitos e de risco em escala locais. E o mapeamento participativo, ele é um processo onde as comunidades têm destaque, onde o conhecimento local, né, os saberes locais, o conhecimento ali vivido, ele é o mais importante, porque ele é feito a partir da percepção dessas pessoas. Eles são destaque durante o mapeamento. E tanto essas plataformas como o OpenStreetMaps, eles são importantíssimos para que a gente possa mapear essas áreas de vazios cartográficos, que a gente possa ter as imagens de alta qualidade e que a gente possa dar continuidade no projeto. Essa pesquisa com a comunidade de Santa Luzia ela vai continuar. Os projetos extensionistas eles precisam estar cada vez mais próximos das comunidades. Os capítulos no Brasil eles têm crescido, né? Têm se disseminado. Quanto ao nosso capítulo do Elf Mappers, ele vai
se propor a criar novos mapeamentos colaborativos e, por fim, a gente pretende fazer essa consolidação do hub que existe no Rio de Janeiro entre a UERJ, a UFRJ, a Universidade Rural, a UF de Niterói e Campos de Goytacazes.